Bora lá para mais um vídeo, galera. Mais uma vez falando aqui sobre pareia de azulão. Você sabia que se você tiver um azulão bom em casa e você adquirir outro azulão para formar a pareia com ele, existe um determinado tempo que, se esse azulão novo aguentar, dificilmente ele vai abrir para o seu que já está em casa fogoso cantando. Certamente, se esse azulão resistir esse tempo, você vai conseguir fazer uma boa pareia de azulão. Não sabe que tempo é esse? Então, simplesmente fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te falar que tempo é esse, que esse azulão vai aguentar e você não vai se preocupar mais com ele abrir, beleza? Bora lá pro vídeo. Então, galera, uma das maiores dificuldades aí dos meus inscritos, que eu percebo nos comentários, talvez não seja todos, porque nem todos comentam aqui no vídeo, né? Aliás, se você tem uma pareia de azulão, já deixa aqui embaixo nos comentários. Mas uma das dificuldades que eu percebo é formar uma pareia de azulão. Por quê? A grande maioria já tem um azulão muito bom em casa. E aí adquire outro azulão. E esse outro azulão geralmente não aguenta, tá bom? E eu venho percebendo ao longo do tempo que tem um tempo, né? Tem um determinado tempo que, se esse azulão aguentar, dificilmente ele vai abrir para o que você já tem em casa. Porque se ele aguentar esse determinado tempo, ele vai formar o prego dele, ele vai formar ali o território dele também. E que tempo é esse, galera? Baseado nas minhas experiências, do que eu já passei aqui, se esse azulão aguentar aí pelo menos 2 meses cantando, ele vai aguentar o resto da vida. Ele vai trocar canto pro resto da vida, se você souber fazer o manejo. Por que 2 meses, Diego? Porque geralmente a maioria dos azulões que o pessoal adquire para trocar canto com o que já está em casa, ele canta muito bem, pelo menos por 3 dias, e depois ele para. Depois ele simplesmente cala o bico, tá bom? Então, o que acontece? Quando você aguenta esses 3 dias dele cantando bem, sem colocar ele na cara do outro, só ele trocando canto, você vai ter que formar o prego dele, formar ali o torno dele, tá bom? Aí ele vai parar aqueles 3 dias, ele vai parar de cantar ou vai diminuir o canto, mas você vai deixar ele no prego dele. E geralmente, galera, depois aí de 1 semana, 2 semanas, esse azulão retoma o canto, ele começa a cantar de novo, tá bom? Então, se você não mostrar, não forçar o azulão e ele aguentar trocar canto com o outro, depois que ele retomar, por pelo menos 2 meses, já era, galera. Esse azulão tá acostumado com o canto do seu. Se ele aguentar esses 2 meses, ele simplesmente acostumou, tá bom, com o canto do seu. Por quê? Ele passou aí 2, talvez até 3 semanas parado, escutando o canto do seu, e simplesmente teve a atitude de voltar a cantar, tá bom? Então isso significa que ele não tomou medo do canto do seu azulão. Ele simplesmente acostumou com o canto do seu azulão. Ele simplesmente voltou a trocar canto com um azulão que fez ele calar nos primeiros 3 dias. Que geralmente não é o azulão, né? Não é o outro azulão que já estava em casa, que era acostumado, que fez ele calar. Ele se calou porque mudou de território, mudou de dono, mudou de hábito, tá bom? Então ele foi lá e deu aquela diminuída de canto ou parou de cantar. Então quando ele volta aí, depois de 1, 2, talvez 3 semanas ele volta a cantar, geralmente esse azulão já volta decidido, já volta com fibra. Ele já volta a trocar canto, sabendo que tem outro ali. Para ele já não é surpresa mais, tá bom? Então, se ele aguentar esses 2 meses, tá? Do dia que você levou ele para casa, até o dia que ele retomou, 2 semanas depois que ele retomou o canto, até fechar os 2 meses, pode esquecer, porque ele não vai abrir mais pro seu. Ele não vai mais correr. E tem outro porém também. Se você adquiriu esse azulão numa época que nem tá uma época aqui agora, uma época que os azulão estão com meia ordem, uma época onde tá tudo seco, não é todo azulão que tá fogoso. Se você adquiriu ele nessa época e mesmo assim ele aguentou o canto do outro, né, escutando aí por 2 semanas o canto do outro parado, sem dar um pio, e depois voltou a disputar, ele não vai correr mais. Esqueça, ele não vai correr, porque ele simplesmente voltou a fibra dele de forma natural, de forma espontânea, e ele está disputando sabendo que já tem outro azulão ali. Ele está cantando sabendo que já tem outro azulão ali, tá bom? Mas é claro, né, galera, que toda regra tem sua exceção.
Então, isso aqui que eu tô falando para vocês é uma regra? Não, é um padrão que eu venho percebendo ao longo do tempo. E isso também vai depender muito do jeito como você vai tratar esse azulão, se você vai ficar jogando ele de cara com outro. Porque até onde eu sei, galera, pareia de azulão não se vive colocando um de cara pro outro, não se vive colocando para disputar, ainda mais a pareia que está em formação, tá bom? Quando você tem dois azulões aí com 2, 3, 4 anos, 10 anos cantando, trocando canto junto, é uma pareia formada. Quando você tem aí uma pareia com 1 mês, 2 meses, é uma pareia em formação. Você ainda está em período de formação ali, eles não estão rivalizados o suficiente, eles não estão com tanta fibra um com o outro, entendeu? Não acostumaram um com o canto do outro, talvez até não reconheça ainda o canto, né? Não diferencie o canto um do outro, né? Quando estiver fora da casa ali, quando estiver em outro lugar. Então, por isso que eu sempre falo, pareia de azulão não se esfrega um no outro, não se fica mostrando, tá? Tudo isso faz diferença. E se ele tiver essa pareia em formação ainda, você estiver construindo essa pareia aí, aí é que você não deve mostrar mesmo, tá bom? A maioria dos criadores de azulão, a primeira coisa que faz quando o azulão chega em casa, você tá com azulão A, aí você adquire azulão B. A primeira coisa que o cara faz é jogar na cara, é mostrar, é esfregar. Por isso que a maioria dos azulões não aguenta, tá bom? Então, tudo vai depender do seu manejo também. Se depois dos 2 meses você começar a abusar, começar a jogar na cara, começar todo dia botando de cara com o outro, aí talvez corra o perigo de correr, tá bom? Agora a maioria que eu já tive aqui, cara, praticamente todos, depois de 2 meses, não abre mais. Um não abre mais pro outro. Eles vão dando aqueles picos, né, de canto. Às vezes canta muito alto a pareia, aí às vezes diminui. Eu vou lá e dou uma mexida, troco de lugar, coloco um na sala, outro na cozinha, dou um passeio com um ou com outro. Aí eles voltam, né, a cantar alto de novo. Período de muda também, eles costumam dar aquela baixada de canto, mas simplesmente não abre. E algumas vezes, galera, os dois estão parados, os dois estão cantando um pouco, tá? Depois desse período aí de 2 meses, os dois dá aquela diminuída, e dá aquela diminuída bem considerável mesmo, baixa o canto mesmo, mas não abre um pro outro, tá? Eles não esfriam, não correm, não fica corrido um pro outro, tá bom? Então se você conseguir esperar esse período de tempo aí de 2 meses, sem se afobar, sem querer passar o azulão para frente, tá bom? Certamente você vai ter uma ótima pareia de azulão. É só você esperar aquele período ali, de quando o seu azulão chega aí na sua casa, primeiro dia, seu azulão chegou, o azulão novo que você adquiriu. Possivelmente, 2, 3 dias aí vai ser cantando muito, se ele já for um azulão feito, um azulão fogoso. Depois dos 3 dias, vai diminuir a ordem. Vai diminuir a ordem e aí ou ele vai parar de cantar, ou ele vai diminuir bastante, vai ficar cantando baixo. Tá bom? Depois dos 3 dias. E aí ele vai passar ali 1 semana, 12 dias, 14 dias mais ou menos, nessa pegada aí, sem cantar ou cantando muito baixo. Depois ele vai retomar o canto. Se ele retomar o canto automaticamente ali, espontaneamente, dificilmente esse azulão vai voltar a baixar para o seu, tá bom? E se ele aguentar os 2 meses, aí é que vai dar trabalho mesmo para ele baixar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.